Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, a mídia nesta semana. A imagem de um grande jornal demora anos para ser construída, mas pode ser aniquilada num único episódio. A Folha de São Paulo está desperdiçando uma história de sucesso iniciada há 34 anos com a sua teimosia em manter como colunista o senador José Sarney, envolvido há 5 meses numa sucessão de escândalos diários. O seu concorrente, o Estadão, está aproveitando o embaraço da Folha para comandar as denúncias, o que lhe deu ânimo para investigar outros assuntos, inclusive a brutal repressão no Araguaia durante a ditadura. Todas as ditaduras se parecem. O Irã tem um calendário eleitoral, mas não respeita a vontade popular e admite fraudes nas urnas. O que apavora os ayatolás não é o banho de sangue nas ruas de Teherã, é saber que a censura que decretaram não tem o menor efeito. A resistência ao arbítrio está sendo feita com celulares e laptops. Está extinta a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício profissional. Depois de 34 anos de manobras e de maquinações, as corporações de empresários de comunicação conseguiram esta vitória de pirro, sob o pueril pretexto da defesa da liberdade de expressão, patrocinaram um retrocesso que afetará decisivamente a qualidade do nosso jornalismo. Ruim com o diploma, pior sem ele. Estes novos defensores da liberdade de expressão, até agora, não se deram ao trabalho de explicar à sociedade quem lhes conferiu o mandato de representantes do interesse público. Qual a credibilidade do Sindicato de Empresas de Rádio e TV do Estado de São Paulo para falar em nome da sociedade civil? As emissoras reunidas neste sindicato, todas concessionárias da União, por acaso têm reputação ilibada? Respeitam o telespectador? Obedecem à classificação indicativa? Oferecem um conteúdo bom e um entretenimento edificante? O fim do diploma teve o mérito de mostrar, mais uma vez, como se comporta a mídia quando seus interesses estão em jogo. O episódio foi acompanhado por uma cobertura parcial, claramente manipulada e orquestrada. Ninguém explicou o que é que o Ministério Público Federal estava fazendo numa ação difusa, doutrinal, suscitada aleatoriamente, sem fato novo ou ameaça imediata. Isso não foi explicado. Nada foi explicado. Importava martelar um único factoide. Os males da nossa imprensa decorrem da obrigatoriedade do diploma. Não é estranho que na grande mídia só se manifestaram os profissionais contra o diploma? A favor do diploma só apareceu um grande nome, o colunista da Folha, Jânio de Freitas. Por acaso não há outros? Onde está o pluralismo de uma grande imprensa que se pretende livre e objetiva? É certo que a centenária ABI e a Federação dos Sindicatos apareceram num cantinho do noticiário repudiando a decisão do STF. Mas por que não se publicou o voto do ministro Marco Aurélio de Mello, o único ministro que ousou contestar os argumentos do relator Gilmar Mendes? O diploma de jornalista para o exercício do jornalismo foi considerado desnecessário pela Suprema Corte. Mas, graças a este mesmo diploma, tivemos o privilégio de assistir a este formidável festival de hipocrisias daqueles que usam o pretexto da liberdade de expressão para acabar com ela. Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: como avalia a cobertura jornalística sobre o acidente com o Airbus do voo AF447? Ao todo, foram 810 votos. 26% responderam que a cobertura foi correta
e 74% acreditam que foi sensacionalista. A pergunta desta semana é: a mídia foi isenta na cobertura da decisão sobre o fim do diploma para o exercício do jornalismo? Sim ou não? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. 40 anos depois de regulamentada, a profissão de jornalista sofreu um duro golpe. O Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma. O STF considerou as regras para o exercício da profissão inconstitucionais. Por 8 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional parte do Decreto-Lei 972 de 1969. Entre as regras, a legislação exigia o diploma de jornalista para o exercício da profissão. Os ministros consideraram que a obrigatoriedade violava o princípio da liberdade de expressão e que se tratava de um resquício da ditadura. O entendimento do tribunal, que é condizente com o entendimento, inclusive, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é no sentido de que a profissão de jornalista pode ser exercida independentemente da realização de um curso específico. Aqui se entende que, por várias formas, se pode, e por vários meios de formação, por várias modalidades de formação, se pode exercer bem essa atividade. Um economista, um jurista, talvez um psicólogo, um médico ou mesmo um autodidata pode vir a desempenhar bem esta função, a função de jornalista, como pode vir a desempenhar outras funções que também dispensam regulamentação. Isso não dispensa critérios éticos, aprendizados vários, talvez até se possa vir a exigir, mediante autorregulamentação, novos desempenhos, novos aprendizados. O único voto contrário foi o do ministro Marco Aurélio Mello. Agora, a rigor, as empresas de comunicação poderão regimentar pessoas fora da área profissional do jornalismo. Evidentemente, se acabou nivelando não por cima, mas por baixo. Eu creio que hoje o jornalismo, pelo menos sob o ângulo formal, ele está um pouco menor do que esteve anteriormente, considerado o decreto que já vigorava por 40 anos. O argumento de que ele nos vem de uma época de exceção não é um argumento metajurídico, não é um argumento jurídico, não pode ser potencializado a ponto de se colar ele, decreto-lei, à pecha de inconstitucional. A ação foi encaminhada pelo Ministério Público e pelo Sindicato das Empresas Jornalísticas do Estado de São Paulo. Existe um dispositivo na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 13, que diz que é livre todo o trabalho, ofício, exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão. Ele dispõe também que observadas as condições que a lei estabelecer. Tem que ser condição que atenda aos outros princípios da Constituição Federal e condições que sejam úteis e que façam sentido. Não pode estabelecer qualquer condição. E para jornalismo, tem-se muita gente tem opinião, eu também defendo essa ideia, de que para jornalismo não é absolutamente necessário, então, uma faculdade de jornalismo para formar esses profissionais.